Olá, hoje é dia de aula de encerramento da disciplina 20, Conteúdos e Didática da Matemática, do curso de Pedagogia Unesp e Univesp. Nós vamos conversar ao vivo com os professores autores da disciplina. Está conosco o professor Marcelo de Carvalho Borba, da Unesp de Rio Claro, que é coordenador da disciplina, e a professora autora Rúbia Amaral. Quem tiver perguntas para eles, prepare que no segundo bloco os dois professores vão tirar as dúvidas que foram enviadas aqui pela internet, que já estão começando a chegar. Bom, é o seguinte, queria saber, agora vai ter uma avaliação aí, né? A aula de encerramento quer dizer que vai ter avaliação na sequência. Então a pergunta para vocês é essa, como é que vai ser essa avaliação? Tem alguma coisa que os alunos devam estudar especialmente ou não estudar? Quer dizer, vai cair tudo, não vai cair nada, vai poder usar calculadora? Eu queria esses detalhes aí para deixar as pessoas mais tranquilas em casa, professor. Olha, eu imagino que neste momento o pessoal deve estar com medo. Prova Será? De matemática, meu Deus, não é? Boa noite, colegas que estão nos ouvindo aí em todo o estado de São Paulo. Boa noite, Ederson. Eu creio que uma das ideias que a gente pretende com essa avaliação, que foi feita por Rúbia, eu e também pela Kátia Smolli, é desmistificar essa ideia de uma avaliação com a matemática com a resposta única, que se a pessoa errar um pontinho que seja, estará tudo errado. Tá? Não é esse o tipo de prova que os alunos vão ter. Para quem lembra da primeira aula, da aula que nós gravamos aqui há uns 2 meses atrás, ou quem também assistiu aqui, lembra que houve uma pergunta sobre a tabuada. Eu gostaria de fazer uma analogia, quer dizer, é importante a pessoa saber alguns resultados, mas não é para ficar decorando, você entende, toda a tabuada sem sentido ou tal. Esse que vai ser o espírito da prova. Não vai ser preciso estar decorando. A pessoa que participou das atividades do caderno durante o período não vai ter problemas para realizar essa prova. Tá, e no que as pessoas devem concentrar, então, os seus esforços nesses próximos dias antes da avaliação, professor? Antes, assim, era importante ressaltar que são questões discursivas, eles podem consultar, então não tem que decorar, como o Marcelo reforçou. Ele pode consultar esse caderno Ele vai poder aqui? Consultar o material, vai poder usar a calculadora, que foi uma das suas perguntas, pode usar a calculadora. E a ideia é que ele saiba as duas coisas, como foi proposto em todo o decorrer da disciplina, que é tanto um pouco de conceito, né? Tem que saber conceito, tem um problema, pede para calcular uma média, tem que saber fazer essa conta, mas também tem que saber fazer um cálculo de porcentagem, tem que saber identificar os sólidos geométricos, o que é uma aresta, o que é uma face, tem que saber os conceitos, mas tem que saber também como que é isso na sala de aula, que é um outro foco do material, né? Assim, é outra pegada, vamos dizer assim. Né? Então, isso também é importante. Se eu dou um problema, por exemplo, tem um retângulo, eu peço para os alunos calcularem um retângulo com perímetro 32. Tá, as soluções são diversas, cada aluno fez de um jeito. Sim. Como é que você lidaria com isso? Então, essa é uma pergunta, né? De como é que você faz isso no seu dia a dia de sala de aula, uma pergunta mais prática. Tem que saber conceito, né? Tem que saber a diferença, tem que saber que área também está envolvida num problema como esse, mas também tem que saber de sala de aula. Quer dizer, tem que saber o conteúdo, mas principalmente saber como lidar com a turma, né? Claro. Nós já falamos aqui outro dia, quer dizer, nem todos vão ser professores de matemática, tá certo? Certo. Muitos estão fazendo curso de pedagogia para alçar outros voos, sei lá, ser diretor de escola, ou, enfim, tem lá uma licenciatura e quer fazer pedagogia para ter seu currículo mais completo. Agora, o conteúdo é importante, é isso? É isso. Por exemplo, nesse exemplo que a Rúbia disse, quer dizer, é importante a pessoa ter a noção de perímetro, entender que os alunos vão construir com o mesmo perímetro retângulos com diferentes áreas e saber lidar com essas questões na sala de aula. Então é importante o conteúdo e é importante saber como lidar com isso na sala de aula. Mas não é necessário ficar decorando questões, ainda mais porque as principais definições que vão ser pedidas estão aqui. Então, não há por que a pessoa saber, a não ser questões do senso comum. Mas vai cair tudo que está no livro? Olha, isso pode cair Essa é a tudo. pergunta. Não, essa é uma pergunta assim, nós não estamos limitando. O que eu posso dizer? Não vão ter questões do tipo assim, que estimulem a decoreba, mesmo que ela esteja presente no livro. Vão ser questões assim de conceito como essa ou questões que liguem
a pessoa saber conceitos com a sala de aula. Porque para aquele que vai ser gestor também, e está presente num dos vídeos, quer dizer, deste módulo, desta disciplina, é importante ter um gestor como aquele que entende de matemática, que às vezes permite que seu professor desenvolva atividades no pátio, sobre medida, como no exemplo dado pelo aquele professor. É bem interessante, né? Que ele vai, mede, leva lá para o pedreiro também mede, as crianças medem no pátio, é bastante interessante. Exatamente. Por exemplo, é importante saber conteúdo, então não quero dizer que é só a questão de sala de aula. Por exemplo, uma questão que nós recebemos aí, já perguntas ou tal, sobre o sistema posicional, a questão 59 da página 200, você entende? Sim. Então, que é uma questão colocada para quem não tiver com livro, não é a questão que vai falando sobre o sistema posicional. É importante que a pessoa saiba que no número 3.333, você entende? Esses três, embora seja o mesmo algarismo, eles têm, não é, significado diferente. A pessoa tem que estar sabendo articular multiplicação com adição para entender isso. Mas ninguém vai estar perguntando, por exemplo, esse numeral é da primeira classe, é da segunda classe, que está escrito aqui, mas não é esse o tipo de questão, tá, que a gente vai estar pedindo. A gente vai estar pedindo algo relacionado que a pessoa mostre que ela entendeu, o que nós sabemos que é um problema grave, não é? Como nós já demos na nossa... no nosso treinamento também, aqui quando eu estive aqui presente há 1 mês e meio atrás, nós mostramos que tem muita gente que não entende esse sistema posicional, os alunos da escola e mesmo alguns professores. Então isso é importante que a gente esteja trabalhando isso. Tá. Que outro conteúdo que você acha que precisa dar uma lida melhor, que vocês ficaram sabendo que os alunos não estavam tão bem? Tem alguma recomendação que vocês queiram dar? Eu diria que é importante, por exemplo, também estudar a parte de tratamento da informação, que tem a relação, a leitura de um gráfico, né? A gente trabalhou lá, estudar o gráfico entre os dados, para além dos dados. Isso foram alguns pontos que a gente discutiu e que são importantes de estarem sendo retomados, fazer relações entre gráficos e tabelas, saber ler uma tabela, saber ler um gráfico, relacionar as duas coisas, como é que eu leio um gráfico e uma tabela, de maneira interrelacionada. Isso é importante. Mais alguma recomendação, professor? Olha, são várias questões. Saber identificar, bom, isso é um poliedro, você entende? Isso é um corpo redondo, são questões importantes, as pessoas saberem um pouco das diferenças que tem, quer dizer, as pessoas saberem sobre unidades de medida, você entende? Então, o metro, ele vai medir área? Não, mas ele mede comprimento. Mas o metro quadrado, o que significa o metro quadrado, o centímetro quadrado? Saber sobre essas relações e saber dissertar sobre elas, porque vão ter contas para serem feitas, mas a pessoa vai ter que expressar-se verbalmente sobre essas ideias. Então vai ter conta para fazer na prova. Mas pouca, tá? Mas não, é uma pergunta. Mas é verdade. Você deixou escapar. A pessoa tem que estar preparada. Sim, né? tem que saber fazer uma porcentagem, tem que isso. Claro. Isso é importante fazer. Para o dia a dia, inclusive, né? Não só para uma regra de 3, uma coisa bem simples. Isso, pode ter. Agora, o principal é a pessoa saber esse conteúdo, não vai ter nada de um bicho de 7 cabeças sendo colocado. A gente quer aproveitar essa prova para estar conseguindo efetivar o que nós propusemos durante todo essa disciplina e também na preparação do material, que é a gente tentar desmistificar essa ideia de que a matemática é apenas para poucos, sabe, não pode ser vivenciada por muitos. As questões, inclusive, Ederson, elas não têm exatamente uma resposta. Algumas delas, estou dizendo, se fosse 7 vezes 8, é 56, entendeu? Tá, mas eu posso estar dizendo, que o 56, de um contexto tal, teria essa imprecisão ou aquela, quer dizer, tem questões que estão ali colocadas para a pessoa interpretar e aqueles que forem corrigir vão ter que ter uma flexibilidade também, até com gabarito, embora nós vamos estar à disposição ao telefone o tempo todo para essas interpretações. Mas a pessoa mostrando que pensou sobre a questão e tal, ela... Sim, entendi. Ele tem que mostrar que ele leu, que se inteirou, que estudou, que participou da aula, é isso? Que a primeira vez que ele consultou o material não é durante a prova, entendeu? Sim, quando ele consultou o material, ele sabe onde buscar a informação. Ele sabe onde buscar, ele conhece sabe que pelo menos a ordem ele conhece. Isso, né? Ele já fez algumas anotações ou tal, né? Sabe planificar um sólido, é importante saber identificar um sólido tanto tridimensional como ele planificado, fazer relação entre as duas coisas. Esses que são conceitos, mas que a gente viu tanto conceito quanto isso em sala de aula. Bom, eu queria
trecho final aqui desse primeiro bloco, que vocês passassem novamente aquele conceito da matemática, né? De que a matemática não é um bicho de 7 cabeças, quer dizer, que você não tem que transformar ela num problema para o teu aluno, né? Queria que você comentasse isso. Eu acho, assim, Ederson, que uma das principais questões que levam as pessoas a sentirem a matemática como um bicho de 7 cabeças é a noção de que toda questão em matemática tem uma resposta única e de uma mesma forma. Nós recebemos algumas perguntas durante a disciplina que indicavam isso. Por exemplo, a gente punha que uma resposta era tal, aí a pessoa fazia um tal de uma maneira diferente e achava que estava errado, uma ou outra. Não, podiam estar as duas certas, você entende? O fato da gente, às vezes, não ter indicado uma ordem não significava que a pessoa não pudesse fazer uma ordem diferente. Alguns de nós já demos nomes a isso, chama ideologia da certeza. As pessoas associam a matemática com uma certeza e tal. E ela foi construída para ter essa certeza. Agora, quando a gente está introduzindo as pessoas a matemática ou tal, ela tem muita flexibilidade e ela varia muito dentro do contexto. Entendeu? Tá. Aqui você disse que a avaliação nesse livro vai ser feita ao longo do curso, ao longo do período. Como é que foi isso? Olha, essa avaliação, quer dizer, a gente espera que ela seja feita, quer dizer, ao longo do período, quer dizer, num momento ideal. Agora, a prova, no final, acaba tendo algo mais importante. A gente gostaria que isso não fosse assim e talvez num próximo modelo de curso que a gente vai ter, caso a gente venha a ter uma outra versão, seria interessante a gente pensar em modelos de avaliação que fosse participação no fórum, por exemplo, você entende? Se a gente passasse a ter um tanto sobre participação efetiva, né? Não a participação de figuração, mas alguém que postou uma pergunta importante. Isso deveria estar contando, você entende? Talvez deveria ser algo muito importante numa próxima versão do curso. E teve muita participação ao longo do período? Você nos fóruns, nas discussões, perguntas que mandaram para você? Olha, teve participação e não sei se você sabe, quer dizer, nós demos uma aula extra ao vivo, assim, a partir de um dos polos, o polo de Rio Claro, da onde estou baseado, e surgiram, de novo, muito mais questões. Eu fui tentar responder aquelas questões que não tinham sido respondidas aqui, mas surgiram mais um leque que eu não pude responder lá. Agora, muito da nossa participação, às vezes, também, é apenas com os formadores de cada turma. E essa informação, ela vem para a gente, às vezes, filtrada por eles. Mas isso eu acho que, pelo número de questões que chegou e pelas críticas, muitas críticas excelentes, você entende? E a gente espera, quer dizer, se tiver chance de fazer um outro material, nós vamos reformular, porque teve críticas das pessoas falando pertinentes. E a gente, eu acho que tem que ter a humildade de aceitar isso e são 1.200, 1.300 colegas trabalhando com a gente e que tem uma visão, falando, não seria melhor fazer dessa forma? Deveria. Assim, né? Então a gente não tem problema com isso, pelo contrário, né? A gente acha que isso mostra a qualidade dos formadores, daqueles orientadores de disciplina e também, quer dizer, dos alunos da disciplina e do curso como um todo que instigam, não é? Essas críticas que chegam, essas questões, sugestões, várias delas dizendo, pô, não poderia fazer isso, a pessoa já faz a pergunta quase que dando a resposta e está certa, não é? Isso foi algo interessante que a gente gostou muito e eu gostaria de, nesse momento também, agradecer os colegas pelas sugestões, pelos elogios também a gente gosta, mas pelas críticas, não é? Mas é que nós aprendemos muito também com essa dinâmica com vocês. E tinham vários ODs de matemática, então, são professores formados em matemática. Isso gerou também uma troca interessante, porque às vezes, antes mesmo de eu entrar para responder, para dialogar, eles mesmos estavam ligados e conectados e respondiam as perguntas. Isso foi bem bacana. Tinha bastante professor de matemática? Tinham vários, assim, e acho que daí a disciplina enche os olhos, então, claro aí querem participar mais ativamente. Óbvio, né? Então já estão em casa, claro, né? Vamos dizer assim. Exato. Bom, então, mande sua pergunta para cá, mande sua pergunta que a gente vai fazer um intervalo rápido e depois vocês vão responder as perguntas. Temos poucas ainda, tem pouca gente conectada, vamos ver se daqui até lá surgem mais. Vamos fazer um intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta com o encerramento da disciplina 20, conteúdos e didática de matemática. Bem, estamos de volta com a aula de encerramento da disciplina 20 do curso de Pedagogia Unesp Univesp.
A disciplina se chama Conteúdos e Didática de Matemática. Bem, agora o professor Marcelo de Carvalho Borba e a professora Rúbia Amaral vão responder as perguntas que os alunos enviaram aqui pela internet. São poucas. Mande sua pergunta se tiver alguma dúvida, porque vai ter avaliação aí. É bom a gente ficar sabendo o que vai rolar, né? Então, a pergunta da Barra Funda aqui. A avaliação versará sobre plano de aula? Vai ser baseada em resolução de exercícios? Como é que vocês vão fazer essa avaliação? Dá para falar alguma coisa sem entregar a prova? Dá. Não vai haver exatamente um pedido de um plano de aula, tá? Então, mas também não vão ter exercícios convencionais, como eu já disse, baseado em decoreba. Vão ter exercícios como esses que a Rúbia já disse, do perímetro, relacionando perímetro e área, que seriam de matemática. Sim. E vão ter outros que vão se aproximar de um plano de aula, mas não são um plano de aula. São questões de aula. Isso, eu dizendo, você pega um conteúdo como esse e o que você faria na sala de aula se houvesse várias respostas? Você ia dizer que só tem uma, você faria, ou seja, inclusive dependendo da perspectiva pedagógica do professor, vai ter mais do que uma resposta. Tá? Certo, né? Que ele pode responder certa. Uma coisa. Vale lembrar que todo material e toda a disciplina foi pensada em resolução de problemas. Então, a solução, os problemas, mesmo os que são de conta, eles não vão aparecer como calcule isso, 2 pontos. Sim. Não é, né? Sempre vai estar num contexto. Vai ter lá uma questão, lá uma não é equação e responda, né? Isso. Resolva. Não é matemática pela matemática, mas ela está dentro de um contexto. São situações do cotidiano, trabalhar com tempo, trabalhar com noções que a gente já está acostumado, noção espacial, coisas que são do dia a dia, mas que, claro, dentro dessa disciplina tem uma formalização matemática um pouco mais cuidada. Entendi. Bom, muito bem, esse foi da Barra Funda, quer dizer, já está respondido. Paulo da Barra Funda, outra do Barra Funda, a Fátima. Professores, eu gostaria de mais esclarecimentos sobre a divisão dos conceitos de discreto e contínuo. Quem pega essa? Eu pego. Tá? Então, por exemplo, uma ideia, eu diria para você que a noção de continuidade em matemática é bastante complexa, e não é essa que a gente está pedindo que seja trabalhada aqui no material. Mas o discreto está associado, às vezes, à contagem, você entende? A coisas que podem contar, e o contínuo a medidas que se faz com uma fita métrica, ou o tempo, que seria, né, eu acho que o símbolo central do contínuo, né? Embora exista polêmica entre os físicos sobre a questão, mas de qualquer jeito é o símbolo central que a gente coloca sobre isso. Então, eu acho que essa é uma ideia e não é algo que a gente vai estar explorando de novo, como eu estou dizendo, no nível matemático profundo, porque não é essa a ideia de um curso introdutório de matemática para futuros professores de 1º ao 5º ano. Quer dizer, a pessoa tem que tirar da cabeça que vai cair questão lá, não vai cair questão, responda, resolva, ou de respostas precisas, é isso? Não, vai ter uma ou duas questões, 20%, 15%, 30% da prova, que vão ser questões assim, que a pessoa vai ter que saber a noção de área ou perímetro, ou vai ter que saber a noção de gráfico, ou ela vai ter que saber a noção de aresta e face para responder. Agora, ela não tem que decorar, porque se ela já estudou, já foi visto isso, ela se reporta ao material e responde baseado naquilo. Mas são questões com subitens, que a pessoa não gostar de uma, sai bem na outra. Tá, tem aqui uma questão aqui da Angélica, lá de Araraquara, que é o seguinte: os conteúdos dos exercícios de revisão serão pedidos na prova, já que alguns não foram discutidos? Os conteúdos do material de revisão? Olha, tudo pode ser feito sem o material de revisão, tá? Como diz o nome material de revisão, é revisão. Seria assim, você está voltando para mais do que um deles, inclusive que ele não é um material necessário para vários desses alunos. Na verdade, a gente tem que dizer para vocês que o material na primeira versão que nós fizemos ficou muito grande, entendeu? Então, uma parte do material de revisão foi um material que nós eram repetidos, eram do mesmo tipo, trabalhando os mesmos conceitos, então eles viraram de revisão. Então, fazer para ampliar um determinado item. Isso. Então, como a gente não quis desperdiçar o material, você entende? Mas a gente podia imprimir uma parte, a gente colocou sobre revisão. Mas
com o que foi efetivamente dado, as pessoas podem lidar com a prova sem problema. Fazer tranquilamente a prova, tá certo. Polo de Araraquara também, muitos conteúdos estão presentes no material complementar. É a mesma coisa, é isso? Esses farão parte da avaliação presencial? De novo, se a pessoa fez apenas o que está no material principal, não é necessário a pessoa estar preocupada com isso. É sim se ela não gostou de uma atividade que está aqui, como nós já recebemos críticas, claro. E às vezes ela gosta de uma que está no material complementar e que a gente não escolheu como principal, senão ela estaria aqui. Tá? A pessoa pode e deve ter uma opinião diferente da nossa, porque em geral, contando esse segredo, a atividade complementar foram atividades também que aqui não couberam dentro da proposta do livro, do limite máximo de páginas que havia para o mesmo. Sim, aí foi feito o material complementar, que fica digital, é mais do que está aqui, né? Então, o que está aqui é o que o básico está todo fundamentado aqui. Então... Tá certo. O que mais que vocês têm para dizer para a gente, hein? Que vai fazer prova, que eles querem repegar algum conceito, falar algum conceito que é importante falar para as pessoas terem em mente, não tendo em vista a prova, mas tendo em vista o futuro trabalho desse profissional. Olha, eu posso falar sobre isso horas e horas, mais do que horas e horas gostaria, não é o caso, né? Não, é de matemática, né? Tem que falar pouco. Na verdade, eu acho que a questão central é essa. Vários de vocês já nos reportaram que estão utilizando as atividades aqui desenvolvidas em sala de aula ou que tem um colega desenvolvendo. A questão central é se vocês conseguissem utilizar a estrutura do curso, a estrutura virtual, e tanto eu quanto o Rubio ou o Cátia estaremos à disposição, mesmo após o término da disciplina, para estar respondendo dúvidas, questões que vocês tenham referente a essa aplicação. Então, a grande questão agora não é se preparar para a prova, você entende? A grande questão é a pessoa pensar, puxa, se amanhã eu estiver nessa posição de professor de primeira a quarta, como que eu vou lidar com essas questões quando vier a matemática? Se eu for gestor, não é? E eu for aqui diretor ou supervisor daquela escola, coordenador, como que eu vou lidar com questões relativas a isso? Né? O que vocês ainda precisarem de nossa ajuda, em particular agora durante o curso ou tal, estaríamos à disposição, embora se alguém nos procurar, eu fui aluno daquele curso e tal, a gente nunca vai deixar de responder e tentar ajudar se a gente puder. Agora, vários de vocês já mostraram competência, e isso nos alegrou muito, para estar lançando propostas alternativas, para estar fazendo tendo crítico em relação ao que nós apresentamos. E isso é ótimo, nos deixa muito contentes. Tira a minha dúvida, para onde foram essas críticas? Olha, que ponto que ocorreram? Olha, tinham críticas, por exemplo, colocando assim, poxa, vocês colocaram uma dada resposta no material e alguém veio com uma outra. Pô, mas a gente às vezes não pensou em todas as respostas que poderiam ser dadas, entendeu? Da mesma maneira. Então a pessoa queria que pusesse todas. Mas, ou nenhuma. Você entende assim? Não era nenhuma não, você entende? Eram questões às vezes... Colocar todas as questões. Colocada, é isso. Então a gente coloca aqui 3.333, a gente põe a resposta numa determinada ordem. A pessoa, mas poderia ser na outra? Poderia, embora usualmente seria interessante que a gente começasse falando do 3 em relação ao 3.000, etc. Então eram críticas e sugestões em relação a isso. Eu estou enfatizando as críticas para deixar as pessoas à vontade para estarem fazendo essas críticas, mas teve muito elogio sobre a criatividade das atividades, sobre o mix que nós fizemos para esse material, que foi distinto de outros, porque ele envolvia texto, mas envolvia hands-on, como dizem os americanos, mão na massa, não é assim, para a pessoa tentar pensar sobre como ela pode ensinar, mas também refletindo sobre, às vezes, uma matemática que ela não aprendeu ou aprendeu de maneira mecânica. A própria ordem do material, que a gente fez o inverso do que acontece, por exemplo, nos PCNs, né? Os PCNs fazem, inclusive, o contrário da ordem que a gente colocou aqui. O tratamento da informação que aqui começa no material, ele é, por último, a ordem inversa. Começa-se com números e operações no PCN, para nós aqui é o último. E algumas pessoas, a maioria, as críticas construtivas, os elogios, como o Marcelo colocou, vieram também nesse sentido, de ver a matemática de outra maneira, de ver as coisas num outro posicionamento que não é o tradicional que a gente está acostumado a ver nos livros
os Quer dizer, parâmetros. buscar outras formas de observar a matemática para passar ela também de uma maneira mais leve para os alunos, é isso? Isso. Tá, a menina lá de Araçatuba, o André de Araçatuba, os objetivos constantes e conteúdos existentes no PCN e no RCNEI, é isso? RCNEI, poderão ser utilizados para a montagem de um plano de aula? Entendi isso? Eu não sei se eu... Sim, é consulta, daí está perguntando se a consulta pode ser... Pode. Está definido, mas pode. Foi consensual. Se a Kátia for contra, vai ser 2-1, então tá tudo certo. Então tá tudo certo. Quer dizer, eles podem, a gente pode pegar esses conteúdos para transformar em plano de aula, se for o caso, é isso? Para responder as questões propostas. Então, mas de novo, eu garanto a vocês que há bem pouco tempo eu olhei a prova enviada há 2 meses atrás e ela não há nenhum problema se vocês estiverem dominando esse material daqui, você entende? Em relação para resolver essa prova. Tá ok? Sabe por quê? Porque matemática sempre dá uma certa... Que a gente aprendeu matemática, não essa matemática que vocês estão propondo, uma nova forma de ensinar. Porque aprendeu matemática, ela não tem tabuada que você falou, entendeu? Sim, se quiser ter outra consulta, outra fonte, não tem, né? Pode levar outra fonte além do livro? Eu não vejo porquê, mas eu não aconselharia. Eu acho que pode a pessoa até às vezes se dispersar, entendeu? Perde tempo. Tá? Mas o que eu acho que seria principal seria a pessoa estar compreendendo a proposta do material. E nós vimos ao vivo, nós vimos por e-mail, por perguntas, que no geral as pessoas estavam compreendendo a proposta do material e entendendo a situação como esse curso é desenvolvido também. A Rúbia acabou de dar um exemplo interessante, que foi, quer dizer, o fato da gente começar com o tratamento da informação foi algo importante, porque vários nunca viram isso no contexto escolar. Apenas viram na sua vida diária, ler num jornal, atualmente os jornais na internet. Então passaram a ver, então é isso que, poxa, então a gente relaciona com gráfico, isso é importante ensinar para a criança desde o começo. A gente acha que você entende? Porque ler o mundo, não é? Para usar a expressão do Paulo Freire, quer dizer, significa também, aí já com a nossa coisa edição, da estatística, né? Ler também matematicamente esse mundo e saber ser crítico em relação a isso, não ser dominado pelos números, e sim dominá-los, saber entender. Bom, os números dizem isso sobre esse determinado fato, mas eles também ocultam aquilo. Isso é algo que a gente gosta de estar desenvolvendo, como nas atividades, né, das cobrinhas, que foi das mais populares aí e colocadas, porque ela pode ser trabalhada desde a educação infantil até o final da 4ª série, dependendo do grau de complexidade que você vai querer levar, questões ligadas à probabilidade que está intimamente relacionada à estatística e a gráficos e tudo mais. É isso. Bom, nosso tempo está chegando ao final. Se tiver mais alguma coisa para dizer, pessoal, uma recomendaçãozinha final, professora? Não, acho que é só... fiquem calmos, assim, a gente sabe que prova de matemática às vezes dá esse primeiro impacto do susto, mas para quem acompanhou a disciplina, participou, fez as atividades, parou, pensou sala de aula, pensou conceito, estudou um pouco de matemática, refletiu sobre as habilidades dos alunos, acho que vai tranquilo. É isso aí. Pensem, quer dizer, não tem resposta, quer dizer, boa parte das questões não tem resposta única. Algumas têm, como eu estou dizendo, não vai ser de tabuada, tá bom, gente? Mas é do tipo que tem uma resposta, não é também qualquer resposta. Agora, no geral, quer dizer, tem questões de interpretação e tal, mostrando que você refletiu. Se você mostrar que refletiu, tem certeza que o OD vai corrigir isso e dá certo. Boa matemática para vocês. É isso aí. Pois bem, programa de encerramento da disciplina 20, conteúdos e didática de matemática, termina aqui. Bons estudos, boa avaliação para todos vocês e até o nosso próximo encontro.